Fala galera, estamos começando mais um episódio do Resenha com Magnésio, um episódio que promete ser sensacional porque a gente traz um atleta de peso da modalidade CrossFit, um cara sensacional que tem um currículo esportivo imenso. Ele foi prata no TCB, Monstar conseguiu primeiro colocado já, na Copa Sur de 2022 foi prata. Para quem conhece a modalidade já sabe de quem que eu estou falando. No Elfit 2021 foi prata, Salt Fit 2021 quinto lugar, Madrid 2021 13º lugar. Ou seja, é um cara que veio para quebrar tudo dentro da nossa modalidade. E eu quero que vocês recebam aí com muito carinho Pedro Martins. Uma salva de palmas. Toca aqui, meu irmão. Valeu, Brunão. Seja muito bem-vindo. Valeu, galera. Fico lisonjeado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Principalmente de conversar de uma coisa que a gente mais gosta. E bora para esse episódio aí que promete mesmo. É isso aí, galera. Quando a gente tava vindo pra cá, o Pedro falou assim pra mim: Brunão, me espera aí que eu tô agarrado no trânsito. E aí eu falei: olha, esse cara não é de São Paulo. Pedro, de onde você é? Bom, eu sou de uma cidade que ela se chama Ubá. É uma cidade no interior de Minas, fica na zona da Mata Mineira. Durante muitos anos eu morei também em Juiz de Fora, que também fica na zona da Mata Mineira. Uhum. E o último lugar que eu morei lá em Minas, antes de vir pro estado de São Paulo, foi onde eu fiquei muito conhecido no CrossFit também, que foi o CrossFit Viçosa, né? Que foi a cidade de Viçosa, devido ao doce de leite e tudo mais. Então, muita gente no CrossFit me lembra essa parte. Entendi. Então, você começou o CrossFit quando? Eu comecei o CrossFit em 2015, no final de 2015, lá em Viçosa? Em Juiz de Fora. Antes de Fora. Mudar para Viçosa ainda. Então eu comecei no CrossFit Vida Ativa, é um CrossFit em Juiz de Fora. Certo, então você já está aí de 8 anos. 8 anos no CrossFit. Praticando. Isso. E veio para São Paulo quando? Eu vim para São Paulo em 2020, na verdade para morar em Barueri. Então para Grande São Paulo eu vim em 2020 e para São Paulo capital eu vim no ano passado. E o que te motivou a sair de lá e vir para cá? Na verdade, quando eu saí de Minas eu já havia largado a medicina. Eu já estava vivendo só do esporte, mas dentro do interior de Minas, viver do esporte, não vou falar nada sobre patrocínio, dificuldades e tudo, mas principalmente era a visibilidade e sair da cidade. Dentro do interior de Minas, estradas muito ruins, então tudo que eu tinha que fazer aqui em São Paulo era 12 horas de ônibus, então isso estava me desmotivando em relação à parte mais de mobilidade. Então eu falei, vamos para São Paulo, eu acho que será melhor, principalmente quando a gente começar a destacar mais, ter que viajar mais. E além disso, né, a minha mulher ela é economista e eu achava também que era uma puta oportunidade para ela em relação a empregos. Entendi. Então, peraí, você falou um negócio importante. Você largou a medicina? Como é que é isso? Você foi médico? Você chegou a se formar ou não? Muita gente me conheceu no CrossFit por causa dessa polêmica também, né? Eu formei em medicina. Você formou em medicina? Formei em medicina em 2016. Eu já conheci o CrossFit, já praticava o CrossFit. Mas quando eu formei em medicina, eu estava num grande dilema ali, porque eu sempre fui atleta. Isso foi em que ano que você formou? Isso foi em 2016, quando eu formei. Tá. E desde pequeno eu era atleta, durante a minha adolescência eu fui atleta de karatê. Foi engraçado que no elevador, eu acho que você comentou sobre o karatê, né? Uma cidade que você viajava muito. Então, durante a adolescência eu fui atleta de karatê. Durante a medicina, vários momentos para viajar pelo karatê. Eu deixei algumas matérias de lado, eu puxava menos matéria. Então, em vez de formar em 6, eu formei em 8 anos. Entendi. Então, isso já era uma coisa que eu levava em dúvida. E na época do karatê, na preparação física, eu fazia um pouco de LPO, conheci o CrossFit por causa do karatê também. Você começou com quantos anos o karatê? Com 10 anos. 10 anos de idade. Você sempre foi competitivo no karatê também? Sempre fui competitivo, desde os 12 anos até os 25, que foi quando eu larguei. Nossa. Quando eu larguei o karatê, já tinha conhecido o CrossFit, já usava o CrossFit como preparação. E aí imaginei que seguiria a vida como médico mesmo. Só que competindo, não gostaria de deixar de competir, gostaria de ser um praticante, levar como um hobby sério, né? O esporte. Certo. Mas aí comecei a praticar mais CrossFit, comecei a competir um pouco mais, né, ali na época de 2016, quando eu formei. E aí, em 2017, essa prática começou a ficar um pouco mais séria, porque eu sentia falta daquele lance de ser atleta, de treinar muitas horas por dia.
E aí, aos poucos, eu fui aumentando o tanto que eu treinava no dia Certo. e deixando o tanto que eu trabalhava. Trabalhava como médico. Trabalhava como médico mesmo. Certo. Isso. Até em 2019, eu larguei totalmente a medicina e comecei a me dedicar somente como atleta e ao CrossFit. E em que momento que você percebeu que o seu propósito não era a medicina e era a modalidade que você pratica hoje, então? Na verdade, ver como propósito a modalidade do CrossFit, isso foi mais tarde, mas eu já sentia que desde antes eu deixava sempre, em relação a várias atividades que eu tinha, eu deixava um pouco a medicina sempre de lado. Tá. Então, na época do karatê, eu já deixava um pouco a medicina de lado e assim vai. Então, eu sempre tive mais a parte do esporte como uma parte da competição. Então, eu não queria muito seguir para o lado da medicina esportiva ou algo assim. Pode ser que daqui a alguns anos eu volte e leve essa parte, mas nunca senti essa vontade lá quando eu era bem mais jovem. Então, quando eu decidi ali levar o CrossFit de um modo mais competitivo, então aquilo ali para mim começou a mexer mais com o meu sentimento de ir para cima, de trabalhar mais, de ter vontade de passar por todas as dificuldades como atleta de novo. Então isso me chamava mais atenção para levar no dia a dia, para passar as dificuldades do seu trabalho, do seu dia a dia ali. Então isso sim, comecei a visualizar como um propósito maior para mim e por isso larguei o emprego que eu estava. Sim, e você falando nisso assim me vem na cabeça o seguinte, você deixou o trabalho da medicina, mas o seu trabalho se tornou a modalidade que você faz hoje. Eu te acompanho nas redes sociais, enfim, a gente se conhece já tem um tempo e eu vejo o seu esforço diário de estar fazendo o que você faz. E você vê isso também? Você vê como o seu trabalho isso hoje? Sim, eu vejo... Desde sempre eu via como trabalho e hoje mais ainda. Hoje eu vejo como um trabalho que me move mesmo, que me faz acordar todo dia e querer trabalhar. É lógico que a gente passa pelas épocas de desânimo, as épocas de um dia normal, né? De só querer chegar lá e cumprir. Mas hoje eu vejo como um trabalho que eu acordo e cada dia quero ser melhor. Então isso que me move mais. Quando eu trabalhava com outras coisas, muitas das vezes eu não via muito esse lance de acordar e querer ir para cima. Entendi. Querer fazer diferente, querer trabalhar mais, né? Querer aumentar as horas que você estava ali. Hoje eu acordo e muitas das vezes também largar tudo que você faz para seguir uma carreira de atleta como profissional leva a pessoa a cair naquilo de uma comodidade ali maior, de agora eu tenho o tempo todo para treinar, então eu vou só cumprir minha planilha aqui e tal, de um jeito que vou cumprir esse dia, deixar o dia passar. Então, uma das coisas que eu mais tomei cuidado e tento mostrar para as pessoas nas redes sociais é isso. Eu acordo e quero cumprir a minha planilha de um melhor jeito possível e de um melhor jeito profissional, né? Do jeito mais profissional possível a cada dia. Então, é isso que eu acho que é o mais importante. Você hoje, com certeza, é uma pessoa que inspira outras pessoas, né? Muita gente que treina a modalidade olha para você e fala: pô, quero ser igual o Pedro, quero ser embaçado, né? Quero sair quebrando tudo, ganhando tudo. E fala assim, como que é um dia do Pedro, da rotina dele? A hora que ele acorda, o que ele faz, a hora que ele vai dormir, um dia que você considera um dia produtivo, assim, de treino, como é que é a sua rotina? Porque muita gente olha e fala assim, eu quero ser igual a ele, mas não sabe o que o Pedro passa, o que o Pedro faz, como é que faz. Fala um pouquinho disso. Primeiro, esse lance de inspirar as pessoas é muito doido, né? Porque realmente a gente tem que sempre buscar dentro do nosso trabalho ajudar as pessoas de alguma forma, seja ela a evoluir ou só inspirando elas mesmo. Então, dentro da profissão atleta, eu acho que isso é uma das coisas mais legais. Eu vejo muitos relatos aí nos meus directs de pessoas falando: hoje eu fui treinar porque vi seus stories, ou eu fui trabalhar hoje e trabalhei bem empolgado porque eu vi seus stories, você gritando, falando pra gente ir pra cima. Então isso eu gosto demais e espero cada vez mais inspirar pessoas aí. Já fala o seu @, pra galera aí, que é pra galera já seguir, fala aí. Como Pedro Martins, você já acha lá, o primeiro ali, mas é @PedroPBMartins. Ô Johnny, coloca escrito isso pra nós aí, hein? Pra galera ver e não se perder. Segue lá, Valeu. vai ser top.
e pra gente destroçar tudo. Fala isso. Eu gosto de falar isso. Eu acho muito louco. Vamos destroçar metas. O lema é destroçar a meta sempre. Mas vamos lá, a gente sabe também que não é destroçando todo dia que a gente vai pra frente, né? Vão ter dias mais difíceis e tal. E o mais legal de tudo, o mais legal de destroçar as metas é você cumprir a sua rotina com vontade. E a sua rotina começa a que horas, então? A minha rotina é o seguinte, eu acordo às 7 da manhã, eu tento, falando como é a noite de sono, né? Hoje em dia, me dedicando só a isso, eu tento cumprir sempre as 9 horas de sono ali. A gente mudou ano passado, né? E, pô, ficamos meses ali tentando batalhar, cuidando da higiene do sono. Hoje tá bem legal. Que legal. A gente trocou a cama lá de casa, o jeito ali, como que fica escuro e tal, fica bem legal agora o apartamento Você onde teve a gente esse tá. cuidado agora. A gente cuidou da higiene do sono totalmente. O lugar onde a gente morava antes era ruim em questão de barulho. Hoje tá bem em silêncio. Então, a noite de sono ali eu tento cumprir sempre às 9 horas. Então, eu costumo acordar às 7. Alguns dias, às vezes, se eu durmo mal ou se eu não cumprir essas 9 horas, eu tento prolongar um pouco. Sim. Para ver se eu consigo bater esse descanso. Sim. E a primeira parte do meu dia é uma parte onde eu me dedico a sentar um pouco o corpo, deixar o corpo um pouco preparado. Sim. Não só fisicamente, como mentalmente também. Então, essa primeira parte do dia eu tomo um café bem mais tranquilo. Eu gasto umas 2 horas ali nessa primeira parte acordado para tomar banho, tomar café, ler alguma coisa, eu leio algum livro, eu estudo alguma coisa mais relacionada à parte mental nessa parte da manhã. Certo. Então é uma parte para começar o dia. Então, até às 9 horas eu fico ali em casa tomando café, lendo algum livro, lendo alguma coisa que vai me ajudar. Certo. E algumas vezes também lendo algo relacionado ao próprio CrossFit, né? Certo. O meu treinador, que é o Ramires também, é um cara que hoje em dia é uma das maiores referências que eu tenho. Então, e como cientista, ele é um dos maiores cientistas que a gente tem aí a nível mundial dentro da modalidade de CrossFit. Então, tem dias que eu me dedico também a ler coisas que ele publica. Então, isso me faz bem e me faz ir pro dia um pouco mais preparado, assim. E daí eu vou para minha primeira sessão, eu chego no box por volta de 9h30, 10 horas, e vou fazer a minha primeira sessão, que geralmente é uma primeira sessão de força, certo. Ou acessórios, né? Alguma primeira sessão, aquela sessão um pouco mais maciça. Então, ou é força, ou são alguns acessórios, ou a musculação, ou um acessório direcionado para algum tipo de movimento, ou a parte de core mesmo, ou essas todas as partes juntas. Sim. Eu me dedico mais a isso. E aí essa sessão geralmente dura 1h30, 2 horas. Certo. E aí eu vou almoçar. A maioria dos dias eu fico o dia todo no box. Certo. Então eu almoço, eu descanso tudo lá mesmo, né? Para evitar. E quem cuida da sua dieta? Quem cuida da minha dieta é o Leopoldo. Não sei se você conhece, ele é de Sorocaba. Já ouvi falar já. Leopoldo Leão. Legal. Isso, que é um cara top, ele é bem, bem legal. Eu almoço ali no box, geralmente eu levo o que eu já preparei em casa. Almoço por ali, vou lá no box tem um mezanino, né? Aí tem um cantinho no mezanino, algumas vezes eu dou uma cochilada ali. E aí vou para a parte da tarde, 1h30 mais ou menos, eu começo a segunda sessão. E essa parte da tarde eu deixo ela separada para os metcons. Então, é uma parte geralmente um pouco mais dolorosa, né? Então, para fazer alguns workouts, né? Para quem não sabe o que é metcon. Então, a parte da tarde eu deixo para rodar workouts. Então, os M-Reps ou 4Times. Certo. Quando ele é mais demorado, porque geralmente você não termina um metcon e engata no outro, né? Então, termina o metcon, aí dá uma morrida ali no chão, depois recupera, vai fazer o outro. Quando é menor essa parte, eu me dedico a alguma deficiência minha, se essa parte acabar rápida. Então, acabou rápido, eu dedico a rodar um pouquinho alguma deficiência, seja, vamos supor, um crossover double under, que está na moda agora, e eu, inclusive, no Monstar falhei muito. Então, alguma deficiência ali, alguma coisa que eu já falhei em competição, eu me dedico a isso, que é a parte da tarde. Essa parte, geralmente, ela vai até quase 4 horas, até 4 horas, mais ou menos. E aí, já é uma parte do dia que eu estou mais sugado de energia. Certo. Então, tento dar uma andada, sair do box um pouquinho, aí sento num café, ou sento num restaurante, ou às vezes compro alguma coisa, levo pro box mesmo, vou lá para cima
no meu cantinho. Aí como, descanso um pouco, faço alguns stories, mexo no Instagram. Certo. Me dedico a essa parte aí, respondo o pessoal. É você que cuida do seu Instagram, não tem ninguém que faz isso por você. Freestyle. Ligo ali, saio gritando. Eu também faço isso. Já saio gritando, respondendo todo mundo do meu jeito mesmo. E quem me acompanha no Instagram e manda muita mensagem, vê que muitas vezes eu demoro a responder, ou às vezes eu nem respondo a algumas pessoas quando é muita demanda. Mas tem vezes que eu respondo, aí quando tem muita mensagem eu saio mandando áudio, né? Uhum. Aí o pessoal fala, pô, é você mesmo que tá respondendo. O cara pergunta, o que você acha melhor? No Bar Muscle Up, ou qual grip você acha melhor? Eu saio mandando áudio mesmo, pô, o grip é esse e tal. Pra responder mais rápido e ficar uma coisa mais pessoal também. E aí, quando começa umas 5h30 mais ou menos, eu volto a me aquecer. Geralmente a minha mulher, ela sai do trabalho, ela chega lá no box 6 horas para fazer a aula. Certo. Então, essa última parte do dia eu deixo ao cardio, que geralmente é uma parte grande também do meu dia. Todo dia eu tenho cerca de 1h30 de cardio, seja monoestrutural, né? Tem dia que é só ergômetro, só bike. Aí tem dia que é mesclado. E quem planeja tudo isso é o professor Ramires. É o Ramires. Isso. Tudo isso é com a Hércules, né? Que é a planilha do Ramires. Então, essa parte do cardio eu deixo para o final do dia e é uma parte onde eu consigo esperar ela acabar também de fazer a aula dela e a gente vai embora juntos. Então, geralmente, até umas 7h30, assim, eu acabei a parte do cardio e aí vamos embora junto. Até 8 horas a gente está em casa, faço a jantinha ali. A gente faz janta correndo, toma banho correndo para poder já ficar descansar. Pronto. Aí umas 9h30 a gente já está pronto. Aí a gente está... É muito difícil, mas a gente tem tentado, a gente tem lutado, puxado um outro assim para estar na cama rápido, sabe? Entendi. Então, quando ela me puxa mais, na verdade. Daí é até a importância de ter alguém. Você quer ficar no celular? Não? Eu quero ficar no celular, eu quero conversar. Quem me conhece sabe que eu falo demais, né? Então, a gente tá no sofá, eu quero sair falando de um monte de coisa. Maria. E ela já é meio... Dá 9h30, ela já tá sem energia, já fica meio assim, vamos dormir, você precisa dormir agora. E ela vai puxando você para você poder descansar. E aí, tem vezes que eu vou pro quarto, aí eu vou com o celular, ela já fica chamando a atenção, desliga. Então, a gente tenta o máximo antes das 10 estar na cama já, mesmo que às vezes sem sono, sem celular, sem nada. Alguns dias eu falho, alguns dias eu só vou dormir umas 10h30, mas a maioria dos dias eu tô conseguindo. Mas na maioria você tá ali tentando fazer o melhor para poder descansar logo e conseguir aguentar essa rotina que começou ali 7 horas da manhã. Você falou em 3 sessões de treino. São 3 sessões todo dia. Então você falou em 3 sessões, de manhã, à tarde e à noite. E você que tá vendo aí a gente entrevistando o rapaz aqui e quer ser igual ele... Eu não falo igual assim, mas quer fazer como ele, olha a disposição que ele tem. Né? 3 sessões por dia e não são sessões simples, né? Você sempre está dando o seu melhor ali dentro de uma sessão. Né? E todo dia fazer isso por muito tempo fez você chegar onde você está e fez você chegar bem nas competições. Né? E agora o que eu quero saber é um dia de competição. Como é que é para você quando chega um dia de uma competição, a sua preparação, o seu mindset, a sua relação com os atletas? Como é que é o Pedro dentro de uma competição? Eu vou falar uma competição bem alvo, uma competição que a gente está preparando para ela e que as coisas dão mais ou menos certo para o que eu estou planejando. Dentro do dia eu consigo fazer o que eu estou planejando. Bom, geralmente começa algumas semanas antes, né? Pegar o clima de competição, entrar naquele clima, entrar com aquela mente de competição, como a gente gostaria, até chegar na semana. Na semana da competição é uma semana onde a gente descansa mais, né? Treina menos, dorme mais, come mais. Então é uma semana geralmente onde 2 coisas, você precisa procurar o descanso e tentar mentalmente barrar o tanto que você fica ansioso. Um pouco ansioso você deve ficar, isso é saudável, isso faz você ter medo da competição, isso faz você ficar preocupado e buscar além. Mas controlar Pedro, aquela ansiedade a mais. Você faz algum acompanhamento psicológico, alguém que te ajuda nisso? Como é que é essa parte para você? Durante alguns anos eu fiz acompanhamento com a Dani Marcoídos, ela foi a minha coach mental e ela me mudou como atleta e como pessoa. Ela foi uma pessoa muito importante na minha vida. Eu era um atleta antes, onde eu me deixava muito abalar pelo emocional.
e fui um outro atleta Depois depois. dela. E hoje em dia a gente não tem sessões mais, ela hoje é uma amiga e tal. Hoje em dia eu faço mais as tarefas que ela sempre me passou e eu tento buscar muito o desenvolvimento humano mesmo. Então eu leio muitos livros relacionados a isso, leio muitas biografias, então tudo que eu tento desenvolver ali mentalmente hoje é de acordo com o aprendizado com ela. E continuo me aprimorando nisso aí para melhorar na competição. Certo. Então, como você estava falando, a sua preparação pro dia da competição é essa que você estava falando? Sim. Aí na semana da competição chega a ser essa parte, né, onde você precisa pensar muito mais no descanso, na parte mental, na parte de alimentação. E dentro da competição, você precisa focar muito na logística, né? Então, quem está começando a competir agora, o maior conselho que eu dou é a logística ali da competição, porque a gente se perde muito, né? A gente às vezes se preocupa tanto com a prova ou com estratégia de prova que você às vezes se perde um pouco. Que hora você vai sair do hotel? Na cidade que você está, é fácil o acesso? Quando eu vou chegar lá, que horas que eu vou aquecer? É fácil chegar até o aquecimento, né? Principalmente quando você começa a ficar... já aconteceu comigo algumas vezes. Quando você começa a ficar um pouco mais conhecido, às vezes o pessoal quer muita foto e chegar até a área de aquecimento da competição, você precisa passar por meio do público. Olha aí, você já vai sabendo que pode acontecer isso. Exatamente. Então, tem hora... Por exemplo, o próprio Monstar agora é uma competição onde para você chegar... Existem várias arenas e o lugar com as estandes, onde o público mais fica, é no meio e você tem que passar por lá para você ir até a área de aquecimento. Essa hora que você passa no meio da galera, graças a Deus, o pessoal me procura muito para foto, para conversar, eu gosto demais disso, mas existe alguns momentos que você está mais tranquilo para fazer isso. Existem momentos que, por exemplo, você saiu do hotel, vamos colocar que você saiu do hotel com 1 hora para a próxima prova. Talvez. Então você tá 1 hora, 10 minutos para chegar no local. Dependendo do tanto de pessoas que te pararem ali, você vai gastar meia hora, você tem 10 minutos para aquecer. Nossa. Né? Então essa hora. Então, a minha maior preocupação hoje em dia é na logística ali de que horas que eu vou chegar no aquecimento, saindo do aquecimento eu vou conseguir ir descansar. Ou é uma competição onde eu estou um pouco mais largado mentalmente, eu posso ficar mais com meus amigos e tudo mais. Então, geralmente, num dia de competição que é alvo, igual esse ano, como a partir desse momento, né, a próxima competição é seletivas, TCB. Então, minha cabeça está toda no TCB desse ano agora. Então, lá no TCB eu já vou pensar onde que vai ficar o hotel, que horas que eu vou chegar para tal prova, em ficar com um grupo menor de pessoas ali, onde eu possa me mover melhor, saber a hora de entre as provas, a hora de comer, né? Entendi. Geralmente eu não levo nada de marmita, essas coisas. Já tentei algumas vezes me programar com isso, mas sempre dá errado. E aí você faz como? Eu sou um cara desorganizado. Eu tento me organizar. Galera, verdades aqui para vocês. Então, às vezes, se eu ficar marmitinha aqui, não dá certo para mim. Eu prefiro comer. Eu sei a hora da prova, a hora que eu vou sair da prova. E então, geralmente, naquela cidade, o TCB, citando como exemplo, vai ser em Sorocaba esse ano, a final, né? Já tivemos 2 finais em Sorocaba. Então, a gente conhece o redor ali da competição. Então a gente sabe onde comer. A gente já sabe onde comer. Então saiu de uma prova, já sabe onde ir para comer. Se é a hora do almoço ou se não. Se está apertado o horário para a próxima prova, você pode comer pouco, aonde a gente vai também. Então eu fico mais programando para isso do que levar tudo empacotado. Que interessante. Eu achei que você era o cara que carregava bolsas de marmita para... Não, eu não gosto. Não gosto. É mais peso para carregar, né? É mais peso. E fica... Não gosto. Eu gosto de comer no restaurante ali, igual sai da última prova do dia. Você já está numa descarga de adrenalina, você já vai demorar a dormir, porque é um dia não comum na sua rotina, né?
Então, tento sair de lá o mais rápido e ir para um restaurante com a galera que está comigo ali mesmo, geralmente Entendi. o Ramires, meu treinador, os amigos mais próximos, minha mulher. Então, você senta no restaurante mais afastado da galera, já fica mais tranquilo, já vai botando adrenalina É o que você pra gosta baixo. de fazer e dá certo. E dá certo, né? E dá exatamente. certo. Quando você está na área de aquecimento ali, antes da prova, como é que funciona você e os atletas ali? Você vai trocando ideia, a galera se fala. Muita gente fica curiosa para saber como é que é esse making off aí antes de entrar para a prova. Então, é legal essa parte, porque cada um tem um jeito, né? O meu conselho para você é cumprir ali o que você acha que é certo. Então, ser você mesmo. Se você é um cara que você precisa dar berro, rezar ou fazer qualquer coisa na área de aquecimento ali, seja esse cara. A gente vê os mais variados tipos de pessoas ali. Então tem cara que gosta de ficar com a cabeça virada para a parede, concentrando. Tem uns que gostam de bater no peito. Tem uns que gostam de não conversar, ficar com a cara fechada. Eu sou um cara meio incomum, eu acho, porque eu gosto de... Sair falando? Eu falo demais na área de aquecimento. Quem me conhece aí, já competiu comigo, você tá do meu lado, se você tropeça eu começo a rir, eu te empurro, Entendi. Eu começo a te zoar, falar algumas coisas, contar piada. É divertido. É um jeito que eu vejo de botar a ansiedade pra fora. Entendi. E como eu sou também, eu gosto de ficar zoando o tempo todo, não deixo de aquecer, eu aqueço bem. Na hora que... E esse é o meu jeito da pré-competição. Então, na hora que eu tô na área de aquecimento, eu tô me soltando ali um pouco, vou zoando todo mundo. Eu consigo distrair um pouco e eu acho que isso faz eu dar a virada de chave. Quando chama para perfilar, aí eu já começo a ficar um pouco mais sério e entro quando eu piso no piso preto ali da eu fico arena, até arrepiado, você tá maluco? Eu acho que dá essa troca. E para mim, eu funciono mais com uma troca rápida. Tipo, o Kobe Bryant falava muito disso e que tinha no filme lá que o Maximus, né, do Gladiador, na hora que ele agacha, ele pega a areia. Aí eu falei disso semana passada. Ele pega a areia, faz assim, aí ele vira a chave, né? Então eu não sou desses que aos poucos vai entrando no clima. Eu gosto de virar a chave do nada. Então eu fico na área de aquecimento ali, aqueço tudo que tem que aquecer direitinho, começo a zoar todo mundo. Na hora que eu piso no piso preto ali da arena mesmo, parece que bate uma coisa que eu fico ao redor assim, fica até embaçado. Entendi. E o que você alimenta na sua mente nesse momento? Na minha mente, eu tento pensar sempre que eu já fiz tudo. Então, aquela hora ali é a hora de ficar o mais tranquilo. Por exemplo, nós vamos entrar numa prova que tem Ring Muscle Up, Snatch, Handstand Walk. Eu começo a pensar, cara, eu faço isso todo dia. Todo dia eu faço isso numa correria danada e fico deitado no chão do box horas depois ali, porque eu dei o máximo. Então, o que eu tenho que fazer eu já fiz. Então, aqui é só diversão, é só fazer o que tem que ser feito, porque o treino já foi. A hora de dar o máximo pesado mesmo, todos os dias, já foi. Então, eu posso ficar tranquilo que eu treinei bastante isso aí. Entendi. E no momento da prova, você é o atleta que olha para o lado para ver o que está acontecendo ou o cara que não? Só foca no resultado ali, não importa o que está acontecendo e segue o jogo. Como é que é você ali na hora da prova? Dentro da arena eu já fui todo tipo de cara. A gente vai evoluindo muito, né? Sim. Com a experiência. Mas hoje em dia, graças a Deus, eu me conheço muito. Eu sou um atleta que eu me conheço bastante. Eu sei direitinho o pace que eu tenho que fazer. Então eu costumo sempre respeitar esse pace, exceto em 2 momentos. O início da prova eu sempre tento começar forte, por 2 fatores. Sim. Né? O primeiro fator é ganhar uma vantagem ali. Todo mundo começa forte, realmente. Sim. Tem o fator adrenalina, o 3-2-1. E você já influencia o fator extrínseco do atleta do lado. Né? Que, o cara te vê na frente. O cara... Às vezes o cara não é tão inteligente ou não é tão experiente. Ele queima um pouco a largada ali com o seu ritmo ou tenta te acompanhar, então você já queima alguns ali, desde que seja um ritmo que eu aguente, né? Então eu tento estourar um pouco mais no início da prova, dependendo do cap total da prova, aí vai depender de quanto que é esse início, né? Se é pequeno, se é grande. Então eu sempre começo num ritmo um pouco mais forte e depois eu entro naquele pace que eu estabeleci para aquela prova. Só que é muito doido falar sobre isso, por quê? Porque você também erra, né? Sim. E na verdade, na maioria das vezes. Sim.
Então hoje eu me conheço muito. Eu sou um cara que eu tento sempre respeitar muito os fundamentos de cada movimento, a parte técnica, eu tento gastar o menos energia possível, respeitar o pace que eu estou, mas vários momentos você se deixa levar pela adrenalina ali do momento. E nessa hora que você olha e fala assim, errei, mano, não devia ter acelerado tanto, o que você alimenta na sua cabeça para não querer desistir da prova? Fala assim, mano, já era para mim. O que você faz? Era nisso que eu ia entrar. Porque o que acontece? Às vezes, você tá extremamente bem nos treinos e tá numa fase que você fala, putz, eu tô muito bem, E você quer mostrar isso. Sim. Você quer mostrar. Então, muitas das vezes você entra nesse erro, você quer estar na frente o tempo todo e muitas vezes aquela prova não é a prova que você vai ganhar. Você não tem que ganhar todas as provas. E muitas competições você entra errando desse jeito. Eu quero ganhar todas as provas. E às vezes você vai querer, na prova de ginástica, acompanhar aquele cara magrinho, na prova de peso, acompanhar aquele cara gigantesco. E às vezes é só se você se manter na média que você vai ser campeão. Então, às vezes, quando você quer arregaçar demais, é a hora que você mais erra. E algumas vezes eu errei bastante e continuo errando assim. E aí, o que acontece? No treino, eu treino muito essa parte mental e treino bastante. Alguns dias eu vejo o workout e eu falo, esse workout eu vou com tudo. Não tô nem aí, não vou respeitar pace nenhum. Eu vou deixar doer o máximo que der e depois eu vou sobreviver. Faltando mais 10 minutos de ódio, eu vou tentar sobreviver. Para ver como vai ser. Você costuma melhorar muito nessa parte e treinar bastante a mente com isso. O que eu mais penso quando eu erro? Cara, é você que buscou isso aqui. Agora aguenta, entendeu? Então esse pensamento vem na sua cabeça na hora. Eu começo a lutar. É como se fosse uma conversa. Mano, agora aguenta. Aguenta mais um pouquinho. Agora aguenta. E eu começo a colocar metas menores dentro da cabeça. Principalmente quando é um workout um pouco mais longo. Vou citar como exemplo o próprio Monstar agora, que foi mês passado. A primeira prova era uma prova longa, onde você tinha esqui, burpee, box jump over e snatch. Certo. O snatch era um pouco mais pesado e poderia ser em power e tudo mais. O Vini Stolben estava logo atrás de mim. O Vini ele treina com você. Treina comigo. Do Hércules também. Isso. Ele é muito forte, né? Muito bom de snatch e ele tem um gás absurdo também. O que eu fiz? Eu vou estourar esse esqui e o burpee. Eu aguento. Né? A prova tinha 20 minutos. E eu falei, eu vou estourar. Eu comecei como se a prova tivesse 5 minutos. E aguentei bem. Chegou no snatch, eu estava fazendo no meu ritmo. Só que ele sempre chegava muito próximo na hora do snatch. O resto, aí eu começava a afastar um pouquinho. Na hora do snatch, ele aproximava. Até que teve uma hora que o snatch me sugou demais. A ponto de eu... Falei, nossa, morri. Comecei a babar no meio da prova. Comecei a babar e andar. Aí o Vini se aproximando. Aí eu já comecei, mano, eu sei que buscou isso aí, agora você vai ter que aguentar nesse último round. Vamos aguentar. Aí eu tava caminhando pro skip do último round junto com ele já. Então você sempre olhando do lado ali para ver onde ele tava. Isso. Aí ele me alcançou. Nunca ele me alcançou, aí eu falei, não se abala. Vamos tentar sair do esqui junto. Ou seja, eu já não estava pensando no início da prova mais, estava pensando ali no esqui. Aí saímos do esqui junto. Certo. Aí no que saímos do esqui junto, eu falei, cara, aguenta. Eram 25 burpees over box. Então eu falei... Nossa, eu vi cara, isso. Eu falei, mano, aguenta esses 5 parte. primeiros. Aguenta esses 5 primeiros. Aí começamos. Aí tava junto com ele ainda. Aguenta até o 15. Aí vamos aguentar até o 15 junto. Porque se você pensar lá no 25 é muito, mano. Metas curtas ali, né? Isso. Foi colocando. Se você pensa lá no 25, o cara vai afastar de você. Porque ele não sentiu o snatch e ele estava mais inteiro que eu na prova. Certo. Para esse final. E aí no final eu tentei buscar, ainda fiz uns snatch touch and go, mas ele venceu a prova. Mérito dele, ele foi muito bem. Sendo que a metade da prova eu fiquei na frente, depois ele me alcançou, a gente ficou junto até o finalzinho da prova, ele afastou. Ou seja... eu errei o pace, essas coisas. Não, eu não acho. Nessa prova eu acho que eu fui num pace maior do que eu aguentava no início realmente, mas não arrependo. Porque pode ser que eu tivesse maneirado um pouco e ele tivesse afastado de mim e aí eu não aguentasse chegar próximo. Desse jeito que foi, eu consegui chegar próximo dele. Eu fiquei só 10 segundos depois dele, numa prova de
18 minutos que durou, então é praticamente pau a pau. Um detalhe, eu dei o meu máximo realmente e, assim, quando ela só foi mais dolorosa, né? Entendi. Do que e geralmente eu me conheço muito bem, eu sei a hora de atacar, eu Sim. sei a hora de chegar no final e dar o máximo. Então essa hora foi uma prova que eu errei um pouco, ela fez ela ser um pouco mais dolorida, mas na hora que foi dolorida, eu consegui provar para mim mesmo que eu estava conseguindo estar ali, fiz metas menores e consegui alcançar essas metas menores e fiquei páreo até o final. Pô, entendi. E assim, cara, ver você competir, eu falo né? A sensação que eu tenho é que em nenhum momento parece que você errou. Uhum. Você tá ali competindo, você tá dando o seu melhor, você fala, bicho, ele não tá largando o osso. Tem um cara passando ele, mas ele tá indo atrás, ele não quer largar o osso. E é um cara que tá sempre buscando, e assim, é muito bonito ver isso. E eu te vi na Copa Sul ano passado, e eu chorei, cara. A hora que você conseguiu a vaga, que eu vi você rasgando a camiseta. Você rasgou a camiseta? Você Sim, puxou? não consegui rasgar. Só faltou a camiseta para elaborar. E aquilo lá, cara, eu fico emocionado hoje de ver, porque, porra, eu vi um atleta que eu gostava realmente, sabe? Tinha muitos atletas ali, e assim, Anderon, gosto demais, e você é um cara que eu tava vendo naquela prova, eu falei, meu, é muito merecido, cara. É muito merecido, e você conseguiu o segundo lugar, e aí vem um momento muito difícil depois. Sim. E o que você tem a falar sobre isso, cara? O que aconteceu e como que você conseguiu resolver isso mentalmente, se é que você conseguiu resolver isso? Bom, vamos começar bem do início. Primeiro, realmente, a Copa Sul foi um campeonato diferente. As pessoas comentam muito até hoje e eu tenho muito orgulho de poder ter feito aquilo, inspirado mais pessoas ainda, principalmente do jeito que foi e tudo que aconteceu antes, tudo que antecede a Copa Sul, cada coisa que a gente foi vencendo ali e ter chegado à vaga do Games, então acho que foi maravilhoso para mim. Sim. E tenho muito orgulho de poder passar esse sentimento para as pessoas. Falando da coisa ruim agora, logo depois, né, foi um mês certinho depois, né? Sim. Que nós estávamos até lá em Brasília, no Oddland, e, pô, tava um dia muito louco o dia. Foi até doideira o que aconteceu, porque eu recebi a notícia de noite e tinha sido um dia perfeito, mano. Tinha sido um dia muito legal, porque a gente vinha de um mês de treinamento intenso pro Games, onde a gente mudou tudo e fui pro Oddland para ter um momento de imersão ali com o Ramires, né? Ficar lá só treinando. E aí o Oddland, os meninos competiram, o Léo competiu, o Vini competiu e mais outros 10 atletas da Hércules competiram. Eu fiquei lá com o Ramires e, pô, todos os atletas Hércules foram muito bem. Então eu e o Ramires, a gente estava muito feliz com tudo que estava acontecendo, o pessoal chegando perto. Uma vibe muito boa. Tava uma vibe incrível. E aí no final do dia eu abri meu e-mail e aí tava lá, recebi essa notícia. Foi a pior fase da minha vida, disparado. E olha assim, as pessoas percebem pelo Instagram e por todos os podcasts que eu já vi, eu geralmente não falo do meu passado, né? Eu tive momentos muito ruins, momentos onde eu já passei por coisas ruins realmente. Sim. E geralmente nunca falo dessas coisas porque superei muito bem. Sim. E lógico, principalmente coisas da época do passado, tem coisas que voltam ainda, mas eu brigo com aquilo, eu consigo superar mais rápido. Ter sido pego no doping foi uma coisa relativamente assim, perto do que eu já passei, se você fosse ver. Você só foi notificado pelo doping, você não vai participar de um campeonato. Sim. É uma coisa simples de entender, mas da parte de sentimento assim e perto do quanto eu queria o Games, foi a pior coisa da minha vida. Foi uma coisa, parecia que eu tinha perdido a principal pessoa da minha vida. Tipo, o sentimento era esse. Um sentimento de morte, de luto. Foi um sentimento de perda. Eu nem perdendo alguém eu já senti aquilo que eu senti. E as pessoas não conseguem entender o tanto que eu senti aquilo, né? Então, aquela noite eu não consegui associar muito. Eu acho que a ficha não caiu naquele momento, porque você recebe, você acha que está errado, né? Então, eu recebi, já achei que estava errado. Aí, liguei para minha mulher, contei para ela e contei para o Ramires. São as duas primeiras pessoas que eu contei. E a gente começou, o que a gente pode fazer?
Então, no primeiro momento, você quer correr atrás para ver se aquilo está errado, se é aquilo Sim, mesmo, sim. o que está acontecendo. Isso era um domingo. Só na segunda-feira que eu acho que eu comecei a ver o que eu tinha perdido mesmo, sabe? Que aí as coisas começaram a desandar. Aí foi... Aquela segunda-feira foi um dia assim, foi um dia horrível, Eu estava longe da minha mulher, estava lá com o Ramires. Eu e o Ramires, a gente não sabia nem o que conversar um com o outro. O Ramires também estava naquele sentimento horrível. Sim. E, putz, aí a gente correndo atrás, mandando e-mail para a CrossFit. Pô, a CrossFit tá certa até, né? Você cai no doping, ela te trata como culpado e pronto. Então, o que ela tenta fazer é que você não prove o contrário. Sim. Então, você tentando correr atrás e todo mundo virando as costas. Nossa, foi um dia horrível. Sim. E desse dia se prolongou por vários dias horríveis, né? Então, esse primeiro momento a gente tinha que aguardar. Então, nós precisávamos mandar os e-mails falando o que aconteceu, pedindo a amostra B. O que você pode fazer quando você é pego é pedir a amostra B. Certo. A amostra B nada mais é do que a mesma urina do que a amostra A. Quando você vai fazer o exame de doping, você faz o xixi num pote, Certo. você divide esse xixi em dois potes, e A e B. E eles analisam A. Se você for pego, você pode falar, não, quero a análise da B. Sempre dá a mesma coisa porque é a mesma urina. O que poderia dar errado é eles analisarem errado ou trocar os nomes, alguma coisa assim. Por isso que você pede a B. Então, o primeiro momento é pedir isso para você ir para a próxima parte, que é tentar uma apelação. Só que nisso vai passando os dias, né? Até eles responderem, depois você tem tantos dias para pedir a amostra B, acabou esse prazo, aí eles têm tantos dias para fazer a amostra B. Nisso, aí caiu a ficha seguinte, não dá prazo para eu ir para o Games. Então eu perdi o Games. Essa foi a pior parte para mim. Porque então, aí você viu que por mais que você tentasse, não ia ter tempo hábil. Não ia dar tempo. Eu poderia não ter suspensão nenhuma, que não ia dar tempo. Certo. Então, para mim foi a pior parte, porque eu queria estar lá no Games. Então, Você pensou em desistir do esporte? Pensei várias vezes. Só que nessa primeiro momento, o que eu só pensava era que eu tinha perdido o Games. E eu só pensava nisso de noite durante pelo menos 4 anos para conquistar essa vaga. Né? Que era o que eu queria. Eu quero isso, quero isso, quero isso. Aí você conquista, aí de repente, pum, some da sua mão, né? Então, era isso que eu pensava. Depois que eles fizeram a amostra B e realmente, a amostra B deu a mesma coisa, você está punido. Aí você pode entrar com a apelação. Certo. A apelação você tem, eu não lembro totalmente ao certo, mas eu tinha 2 semanas para entrar com a apelação. Uhum. A apelação, você já tinha que ter escrito o porquê que você se acha inocente e provar o porquê que você é inocente. Certo. Como que eu iria provar como eu era inocente? Pegar tudo que eu tomava na época e mandar para análise. Certo. Então tinha que dar tempo de eu mandar, fazer a análise e eles mandarem de volta. Ou seja, eu tinha 2 semanas para apelação. E nisso que eu ia mandar para análise tinha que ser num laboratório que eles confiam. Ou seja, um laboratório lá dos Estados Unidos. Nisso eu já comecei, não vai dar tempo. Não dá tempo para nada. Então, aí a gente nem pensou. Nisso a gente viajou para lá, né? A gente estava com a viagem marcada já, para ir para o Games mesmo. Nós viajamos para lá e começamos a tentar resolver tudo de lá, achando que seria mais fácil. E foi, realmente. Lá a gente conseguiu contato com uma menina que trabalha em laboratório. Detalhe, realmente, você manda mensagem para o laboratório, os caras não respondem. Então, eu estava mandando, 5 e-mails para o cara me responder uma vez. Você tem que preencher um formulário tal. E você com o coração na mão. E a gente tem que preencher o formulário tal. Você tem tantas horas para mandar. Lá você conseguiu ir até o lugar? Como é não, você não vai até o lugar. Você tem que fazer tudo tudo online. Tudo online. E aí, a sorte é que eu consegui um contato de uma menina que era amiga da Lari, que na época que a Lari caiu, ela conseguiu ajudar. E aí eu entrei em contato com essa menina, ela falou, olha, eu tenho um contato de um rapaz que trabalha lá. Aí me mandou, aí eu mandei e-mail pro cara. Nisso, já era uma sexta-feira e faltava 10 dias para minha apelação. E aí, nessa sexta-feira, eu consegui o contato, mandei mensagem pro cara.
Aí o cara me mandou uma mensagem à noite falando: Oi, Pedro, tudo bem? E tal. Nossa. Tudo bem, graças a Deus. Aí ele: beleza, eu vou ajeitar isso pra você assim. Segunda-feira eu te respondo, tá? Não me respondeu mais. Era sexta-noite. Aí o cara... Eu entendo. A profissão do cara, sábado e domingo, ele não trabalha. Só que, mano, foi sábado e domingo sem dormir. Mano. Aí, e falando, mano, acabou. E nisso a gente já começa a pensar um monte de besteira, né? A Priscila e minha mulher falando, não, eu acho que você devia deixar isso pra lá, porque é muito maior do que você, a CrossFit, né? Certo. Você tá brigando com uma coisa... e eu pensando, mano, realmente, eu acho que eu vou tentar. E nisso eu não tenho garantia nenhuma, né? Certo. Porque eu tomava a betalanina manipulada, tinha o meu pré-treino, que era manipulado também, e a creatina, que era em pó. Eram essas 3 coisas que eu tomava. Falava, mano, eu tenho que torcer para isso que eu caí tá aqui. Porque senão como é que eu vou provar? Não tem como. Eu vou ser suspenso por 4 anos por uma coisa que eu não tomei e... Tipo assim, na visão da CrossFit, né? Desculpa a palavra, foda-se. Né, pra lá. Então, aí foi sábado e domingo sem dormir. Aí na segunda-feira ele me respondeu, preenchi o formulário, consegui mandar. Aí nisso, eu já estava em Madison, fui até o correio para mandar. Aí mandei pelo mais rápido que eles tinham lá, que chegou no outro dia. Aí o cara me respondeu, ó, chegou aqui, a gente vai testar. Aí nisso, a gente já tava no Games, o Games começando, aí eu mandando mensagem pro cara que nem louco. Aí, bicho, vai começar a prova aqui. Eu falei, mano, eu vou vencer esse cara no cansaço. E comecei, mano, me responde. Mano, eu mandei os manipulados lá pra empresa que você falou e tal. Só que eu preciso de mais tempo. E comecei a mandar muita mensagem pro cara. Nossa. E falei, você tá no Games? Eu quero te encontrar, quero conversar com você. E aí, tentava barrar os caras da organização do Games. Você conhece? Fulano, como que eu chego nele? Aí os caras, meu inglês é uma bosta. Então os caras indicavam onde compra cachorro quente. Ali. Ali. Sai. Mano, e nisso um clima horrível, porque tudo, por exemplo, nós ficamos no hotel, Madison é uma cidade pequena, então tudo gira em torno do CrossFit lá na época do CrossFit Games. E aí, nisso, nós chegamos no hotel... Você começa a achar que todo mundo te conhece, pelo fato negativo, né? Então, chegamos no hotel... Primeira coisa, chegamos no hotel, demos de cara com um bando de argentino, entre eles o organizador do Salt Fit, que, conversava com ele direto. Aí, demos de cara com os caras, eles saíram do lugar e foram embora. Não falou com você, não? Não falou comigo, eu virei pra Priscila, bando de pau no cu. Só por causa disso, os caras estão nem conversando mais comigo, mano. Aí eu já, mano, nisso. Eu chorava de minuto em minuto. Aí os caras fizeram isso. Depois eu fui descobrir que eles nem me viram, entendeu? Só que se você começa a... Criar coisas na cabeça. Criar coisas. Aí eles fizeram isso, a gente tava fazendo check-in. Eu parei de fazer o check-in, fui pro canto e pum, desabava. Aí começava a chorar. Eu nem me cumprimentar, a galera cumprimenta mais e tal. Véio. Aí, beleza. Aí depois, no outro dia, o cara me viu, me cumprimentou, não era nada disso. Tá. Aí, só que você começa a criar um monte de coisa. Então, tava um clima horrível, mano. E a gente tentando correr atrás, eu não tava nem conseguindo assistir o Games direito. E aí, bom, conseguimos a resposta do rapaz lá. Estamos fazendo os testes e tal. Até tal dia, esse tal dia era tipo um dia antes da apelação. Tá. Até tal dia eu vou te mandar os testes. E aí, quando ele falou isso, por exemplo, eu já tinha uma data, graças a Deus tinha uma data. Aí mandei mais um e-mail pro cara. E, por exemplo, não tem WhatsApp nem nada, é e-mail. Então, é um jeito, hoje em dia, né, a gente acha um jeito arcaico de comunicar, né? Então, tudo tem que mandar e-mail. Então, toda hora eu mandava um e-mail e ficava lá torcendo pro cara ver. Então, aí o cara respondeu na segunda-feira. A apelação era até terça, eu não tinha nada escrito ainda. Certo. A apelação era até terça. Na segunda-feira, o Games acabou no domingo. Na segunda-feira era o dia que a gente ia... Não, a gente ia embora na terça. Aí na segunda-feira a gente estava lá no hotel, rezando pro cara mandar os testes de volta. A gente nem sabia também se ia ter, não. Aí o cara respondeu o e-mail e falou: Oi, Pedro, tudo bem? Bom, já que você está fazendo os testes, se esforçando para isso e tudo mais, nós vamos te dar mais 16 dias para sua apelação. Moleque, eu saí chutando as coisas que eu via na frente. Eu chutava tudo. Graças a Deus, mano, mas eu rezava, eu falava, parecia que eu tinha perdido 20 quilos.
E não Certo. tinha resultado de nada ainda, hein? Você não sabia o que ia Eu acontecer. sabia o que ia acontecer. Eu, nossa, graças a Deus, mano, e tal. Aí, beleza, na terça a gente viajou de volta. Aham. E não tinha resposta do cara. O cara falou que ia ter na segunda e não respondeu. Aham. Aí, na terça, voltamos. Aí, a gente teve uma escala em Houston. Eu lembro direitinho isso. A gente parou em Houston, estamos comendo. Acabamos de comer, sentamos assim, E você sempre perto olhando. do portão onde a gente estava. Aí, atualizei o e-mail, pum, caiu o e-mail. Cara, parecia que eu tava Cena sem de conseguir filme. mexer no celular. Aí a Priscila me ajudou lá e abrimos o e-mail, aí abrimos um relatório. Aí o laboratório te mandou um relatório Aham. falando de como foi testado e tudo mais. Nos testes, o que eles fizeram Aham. e como estavam os recipientes, né? Então você tem que mandar para lá um recipiente que você estava usando, um recipiente lacrado, porque eles têm que testar e estar igual, porque você pode ter Alterado. manipulado na hora. E aí a sorte é que eu tinha lacrado ainda também. Cada um deles, o pré-treino e a betalanina. Os manipulados. Isso. Então eles testaram a betalanina e o pré-treino, o que eu estava tomando na época da Copa Sul, Sim. e testaram o que eu mandei lacrado. Certo. E era o mesmo lote. Certo. Então, a minha sorte é isso. Por exemplo, se acontecesse de eu estar no último frasco, já era. Já tinha acabado essa Porque- possibilidade. porque E o que, tava que aberto. deu esse teste, então? E aí eles me mandaram o relatório falando sobre tudo isso. Aí tava lá no recipiente aberto, nós testamos. Aí o que estava contaminado era a betalanina. Nós testamos e tem o quanto ele pode ter de substâncias diferentes em cada pílula lá. Você pode ter até 20, eu acho que nanogramas que fala. Tá. Até 20 nanogramas. Então, menor que isso não é detectável. O meu estava com 99 nanogramas de Contaminação. clomifeno, contaminado de clomifeno para cada quantidade lá. Que eu não sei falar o certo. Tá. Mas Acho que dá para entender agora. Tá então entendendo. até 20 é indetectável e o meu estava em 99. Então, na betalanina. Então, por isso que no teste... e outra coisa, no teste que eu fiz estava lá, né? A gente conclui com esse teste que essa quantidade que está no seu organismo é que você está usando atualmente. Aham. Então, não é nem... Eu não fui pego por uma coisa que ainda estava no meu organismo. É como se eu estivesse usando. Tá. Então, todos os especialistas que eu mandei, eles falaram, cara, Tá ativo. essa quantidade aí é como se você estivesse usando. Então, aí que você fica mais desesperado ainda, né? Fala, meu Deus do céu, mano, eu não Certo. tô usando. Como que eu Certo. provo isso? Aí foi lá. E aí, nessa quantidade, o que dá para concluir é que é como se eu estivesse usando. Certo. Entendeu? Então, nisso eu tinha ganhado mais 16 dias. Só que, só de ler isso e ver que eles provaram a contaminação. E o frasco, o frasco o fechado. fechado estava com a mesma quantidade. É isso. Então era o lote. É isso. E aí eu falei, putz, achamos. Porque aí nisso tinha dado, isso era dia 7 de agosto. Aham. Quando eu fui pego no DOP era dia 10 de julho. Aham. Foi um mês não sabendo o meu futuro, mano. Foi um mês falando assim, o que vai dar? O que Não vai sei acontecer, não sei imagina. o que vai acontecer. Então nisso eu já... Beleza. Já temos um norte aqui. Agora o que a gente vai fazer? Aí a Priscila, sossega, vamos chegar no Brasil, a gente contrata advogado. Aham. Aí chegamos no Brasil, aí contratei o advogado. Aí no que contratei o advogado, beleza, nós vamos entrar com isso. Fez a apelação para mim, entramos com a apelação no dia 16 de agosto, que era a data limite. Aí nós mandamos, Certo. 16 de agosto eles responderam 29 de setembro. A CrossFit respondeu. Mandamos, aí eles falaram, beleza, nós vamos analisar. 29 de agosto, 29 de setembro, um mês e meio depois, os caras responderam, deram a resposta final. E aí falando que o que eles decidiram realmente o que você foi pego não estava em nenhum dos... Como que chama no frasco que tá lá? Rótulo, né? Rótulo. Não estava em nenhum dos rótulos o que você foi pego. Então, sendo assim, nós notamos que Você não agiu de má fé. você não estava realmente tomando conscientemente. Mas aquilo ali estava no seu corpo, então você vai ser punido. Tá. Mas na regra, como você não sabia, Sim. você vai ter a punição mínima.
Na CrossFit não é igual aos outros esportes, né? Nos outros esportes você vai a julgamento. Realmente, você pode ser punido por menos tempo. A CrossFit ou é 4 ou é 2 anos. Então, quando você prova... Automaticamente você vai para 2 anos. Automaticamente você vai para 2 anos. Então, eles me deram... Aí, na conclusão lá, tá. Então, você está punido de tudo que tem a logo da CrossFit até 12 de junho de 2024, que é daqui a um ano praticamente. Certo, eu vou perguntar isso para você. Então, por enquanto, você não pode participar dos eventos sancionados pela marca. Pela marca. Mas os outros eventos você está participando. Os outros eventos estou participando. Ô Pedrão, e é a primeira vez que você fala sobre isso ou não? Como que foi falar isso agora, expor isso agora? Sempre falei sobre essa questão de ter caído no doping com todo mundo, né? Não tenho vergonha de falar sobre isso. Mas é a primeira vez que eu mando os fatos cronológicos, né? Conto lá como é que foi de quando eu caí até eu conseguir ter a resposta final da CrossFit. Sim, e assim, você contando essa história, para mim é como se você fosse uma ave fênix. Você ressurgiu de um lugar onde você não achou que você não ia nem mais praticar a modalidade, né? Como você disse, você passou pela sua cabeça isso e hoje você está aí, competindo na elite. Então, qual que foi o aprendizado que tudo isso te trouxe para você conseguir continuar, né? O que hoje você tem na sua cabeça que fez você conseguir continuar? Cara, primeiro das coisas, eu estava lá no Games, na época que eu ainda não tinha resposta de nada, né, de como seria, o laboratório não tinha respondido ainda. E ver os melhores atletas do mundo e estar lá no Coliseu a hora que eles entravam. Pela primeira vez, eu sempre fui um cara que tive muita dificuldade de sentir muita felicidade pelas minhas conquistas, né? Então eu nunca fui de comemorar muito pequenas ou grandes conquistas. Fui aprendendo a fazer isso, principalmente com a Dani, lá quando a gente falou sobre a parte mental. E pela primeira vez eu tive um sentimento de pertencimento. Então eu estava lá no Games e eu falei, eu pertenço a isso aqui, eu preciso estar aqui. Você via que você tinha lugar lá. Uma coisa que mexeu muito comigo também, na primeira prova, quando começou a primeira prova, era uma prova da bike. Então a gente estava num estresse danado, nem dormindo direito, mandando os e-mails e tudo mais, a gente parou um pouco, fomos lá para a primeira prova, abertura do Games. E aí quando deu 3, 2, 1, saiu todo mundo. A Priscila não tinha falado nada até agora, ela só me ajudava a ir para lá, para cá e tal. E aí, deu 3, 2, 1, ela desabou, começou a chorar, e chorava. E aí a gente tentando... Eu fiquei preocupado, né? Tipo, eu já olhei pro lado e falei, meu Deus, que merda que eu fiz. E aí a gente conversando, todo mundo, não, calma. E aí a Tati, que é a minha filha, estava lá, né, a dona do Anjos do Odd. E aí ela estava lá assistindo junto com a gente. E aí ela falando, não, ele vai conseguir provar, em 2025 ele vai estar aqui. E aí a Priscila, não importa, ele tinha que estar aqui agora. Ele merece estar ali. É muita emoção, né? Isso. E aí na hora que ela falou isso, mano, tipo, começou a vir na cabeça. Aí eu fiquei mais quieto, sabe? E começou a vir na cabeça várias coisas. Tipo, várias coisas que a gente deixa para trás, para treinar todo dia, o dia todo. Mudar de cidade, deixar a parte financeira de lado, a gente já deixou várias vezes, já passamos aperto várias vezes para se dedicar totalmente ao esporte. Tem vezes que eu fico 2 anos sem ver minha mãe, de tanto que você começa a se dedicar tanto a essa rotina, na hora que você vê, passou 1 ano, você nem em Minas foi, entendeu? Então, e a galera da sua família não entende por que você está abandonando tudo ao redor assim. Então você fala, cara, os últimos 4 anos eu vivi isso aqui e de repente escapou. Então, falando sobre essa parte de renascer ou de ver alguma luz, foi mais isso. Saber tudo que eu tinha passado. Eu geralmente não tinha esse sentimento de orgulho do que eu geralmente fazia. Não comemorava tantas conquistas. E ali eu olhava e eu falava, mano, eu faço parte disso aqui. Eu conquistei a minha vaga aqui e eu preciso... Para mim mesmo, não para as pessoas, para mim mesmo eu preciso estar aqui de novo. Certo. Então, aí na hora você esquece tudo, né? Você fala, esses caras podem me dar 10 anos de suspensão, que daqui a 10 anos eu vou estar aqui, nesse lugar. Legal. Então você começa a ser o machão. É lógico, no dia a dia essas coisas vão mudando, vai ter dia que você vai estar desanimado, mas naquela hora de... vou estar você fala, eu vou estar aqui de novo.
e nada vai me barrar. Aí beleza, aí você começa a correr mais atrás em relação à parte da apelação. Aham. Lá no dia 29 de setembro, aí pô, passou os meses ali, tive momentos de fraqueza de novo, de ficar lembrando. E nesses momentos de muita fraqueza, o que mais estava me deixando mais para cima era rezar. Certo. Então, comecei a rezar muito mais. Isso é até erro nosso, né? Na hora que a gente precisa mais, a gente começa a rezar mais. Então, eu comecei a evoluir muito mais minha parte espiritual e pensar cada vez mais naquela frase, né? Pô, o sono é dos justos. Sim. Então, eu só vou conseguir dormir, eu só vou conseguir viver se eu deixar na mão dele. Certo. Então, a partir de agora, eu vou fazer tudo que eu devo fazer e o que tem que ser feito vai ser dele. Então, o que eu posso fazer para apelação, eu vou fazer. Certo. Agora, se eu vou tomar 2, se a galera lá vai entender que eu era inocente, vai me dar só 2 anos, ou se vai me dar 4, aí é com ele. É o caminho que ele está trazendo. Trazer a paz para o coração. Isso. É difícil, isso, né? Porque tem vários momentos que você fica com raiva e tal, mas... A gente é ser humano, né? Isso, não tem como falar que não é mentira. Exatamente. Mas por dentro eu estava tentando o máximo brigar com a mente para pensar nisso. E aí depois, no dia 29, quando eu recebi que realmente era 2 anos, já veio uma outra sensação. Veio uma sensação de alívio e de que é possível. Porque 2 anos é metade de 4. Porque 4 era um sentimento que ia acabar com a minha vida. Sim. 2 anos já me reacendeu, entendeu? 2 anos eu falei, são 2 anos. São 2 anos. E aí, à medida que o tempo foi passando, o que eu fiz para ocupar minha cabeça? Do final de setembro, de quando eu recebi, até dezembro do ano passado, eu fui em 7 competições. Então, ano passado, para finalizar o ano, eu competi tudo que eu via na frente, para passar. Entendi. Entendeu? Falei, eu quero nem saber, eu quero que o tempo passe esse ano, eu quero virar esse ano. E aí começamos a competir que nem um louco, aí competi bastante, de 7 competições eu fiquei em primeiro em 6 e perdi uma, né? Então, já me deu um outro boom. Eu falei, não... Tô aqui. Estão aqui, vamos lá. Aí começamos a conversar com a Ramires, aí vamos planejar, vamos ver. Aí falei, pô, ano de 2023 vai ser um ano base, um ano onde a gente vamos tentar passar para o outro nível no ano de 2023, porque 2024 não tem como a gente ir pro Games 2024, né? Porque eu não pego o Open. Sim. Mas a nossa maior meta ano que vem é um pódio muito importante lá fora. Certo. Então, desde o início do ano, eu treino pensando nisso, pensando no ano que vem. Como que vai ser o ano que vem? Ano que vem eu preciso ir lá para fora e estar no nível deles. Porque eu sabia que ano passado eu ia participar do Games. Certo. Né? Minha primeira participação do Games, eu sabia que seria uma participação. Eu não chegaria lá e iria me destacar igual foi com o Malheiros, por exemplo. Eu não tinha noção disso, do meu nível. E aí o que eu mais conversei com o Ramires foi isso. Falei, o que a gente deve fazer para quando eu sair da minha suspensão, ter a experiência como se eu estivesse indo no Games todos os anos. Não tem como eu ir no Games todos os anos. Isso não está no nosso controle. Mas como que eu preciso treinar, o que a gente tem que fazer. E aí a gente conversou muito e falou, o que mais... Criar um cenário muito parecido com o real. E o que mais me deixa satisfeito e pronto para ir em frente é que o Ramires, ele acredita muito. Ele foi o primeiro cara, tirando minha mulher, claro, ele foi o primeiro cara que eu contei sobre o doping. E, hora nenhuma ele virou as costas para mim, entendeu? Ele me entendeu e ele acreditou em mim desde o início. Desde o início. Hora nenhuma ele apontou e falou, você é louco, mano. Claro que você usou isso aí. Ou te afastou. Ou senão, deixa para lá, ou senão, esse cara usou bomba e deixa ele para lá. Então, ele acreditou em mim. E o tempo todo, quando eu falei com ele, olha, Ramires, eu não usei e eu não sei como, mas eu vou tentar provar isso aí. Ele virou para mim e falou, então vamos provar, você vai ganhar 2 anos e aí a gente vai pro Games de novo. É isso. Esses 2 anos você vai trabalhar para elevar seu nível, para você conseguir ir pro Games e lutar por uma posição de destaque. E aí, então, parece que muda tudo, né? Sim. Muda tudo a sua cabeça. O suporte é muito importante, né? Esse cara não virou as costas para mim, então... Aproveito já para dar parabéns para o professor Ramires pelo trabalho com a Hércules, com os atletas, porque o que o Pedro está falando aqui é o resultado de um ótimo trabalho que ele faz com os atletas, né? Sim, de um ótimo trabalho de uma ótima pessoa. Acho que agregar essas duas coisas é o que eu
resultado ali que tá dando, esse sucesso. Então, resumindo, 2025 é Pedrinho no Games. Se Deus quiser, se Deus quiser. É o que eu falei, né? Eu vou trabalhar, tô trabalhando muito e aí o caminho é com ele, mas estou muito confiante e para ano que vem vai acabar logo, né? Porque só falta um ano. Então, a partir do dia 12 de junho, nós vamos rodar bastante aí algumas competições internacionais para tentar esse pódio importante e também uma classificação para Dubai e Wodapalooza, né? Campeonatos importantes. Que são campeonatos muito importantes. Então, a minha meta maior é ser um atleta internacional reconhecido e estar entre os melhores do mundo. E eu acho que a gente está trabalhando demais para isso. E por isso que está servindo esse ano, né? Esse ano, igual eu falei, né? Lá no Monstar, errei o pace e tudo mais. Não ganhei o Monstar esse ano. Tá, esse ano é para isso. A gente vai testar tudo que a gente tem que testar, errar esse ano, porque para depois, enfim, acertar. Pedrão, e patrocínio? Como é que tá para você isso? Então, hoje tá bem legal, porque geralmente quando a gente começa, né? A gente aceita muita parceria e tudo. Hoje eu cheguei num lugar da minha vida de atleta onde eu tenho poucos patrocínios, mas patrocínios bons que têm me mantido nessa rotina que eu tenho. Inclusive eu vou até falar sobre eles, né? Que o patrocínio mais velho que eu tenho, eu acho, é a D1. Acho que muita é a gente... A D1 é uma empresa de equipamentos. Então, muita gente no Instagram sempre me associa a D1, desde 2019, no início de 2019. E, inclusive, eu acho que eu não tinha pódio de nada quando eles me pegaram. É uma empresa que sempre me apoia. Então, para quem está precisando de equipamento, aí a D1 é uma empresa que você pode contar. Excelentes equipamentos. É uma empresa que domina o sul do Brasil, é uma empresa lá de Floripa, né? Certo. E o Paraná para baixo, eles dominam e hoje estão expandindo bastante ao longo do Brasil. Então, é uma empresa muito boa. Além disso, empresas que também estão desde o início comigo. A NoRest está desde o início comigo também. A NoRest é uma empresa que patrocina poucos atletas, mas tem um engajamento enorme, né? São acessórios para... São acessórios, grips, munhequeiras, principalmente grips é a empresa. Então, é uma empresa que está desde lá de trás comigo, desde 2020 também. É uma empresa incrível. Já foi parceira comigo também, já me deu grip para competir no Adland. São muito bons. O Caio, né, que é o dono, ele começou a NoRest, se não me engano, lá em 2016, né? Então, é uma empresa, que tem a história do CrossFit brasileiro. Conhece bem. E então, além de D1, NoRest, eu cito também como patrocinador, que é a Hércules, né? Então, porque sem uma planilha bem feita, sem alguém como o Ramires por trás de tudo, você não vai a lugar nenhum. Então, e o Ramires, ele vende essas planilhas também para quem quiser? Sim, inclusive se você quer a planilha que mais cresce no Brasil hoje em dia. É verdade. Então acessa lá. Você pode me mandar um direct também no meu Instagram. Todo mundo que vem perguntar sobre a planilha, eu tenho o maior prazer de responder, né? Porque realmente é uma planilha que tem crescido bastante e a gente está criando uma comunidade dentro da Hércules muito legal. Então, os grupos da planilha têm sido pessoas que realmente têm se puxado, né? Então, os leaderboards lá que a gente tem criado têm elevado o nível da galera, então isso tem sido bem legal. Então, pode entrar em contato comigo ou na própria página do Hércules. Certo. E além desses três, né? D1, NoRest, Hércules, eu tenho a BS Cross, que eu tô com a bermuda hoje, não vim com a camisa, mas tô com a bermuda, tô com a camisa do Hércules. Mas a BS Cross é de vestuário, é uma empresa lá de Recife, né? Certo. É uma empresa nova dentro do CrossFit, né? Sim. E ela começou a Eu tenho a bermuda deles. Ela começou a aparecer de um jeito meio tímido lá em 2019, 2021 começou a explodir mais. E, hoje em dia você vê em tudo quanto é lugar a ABS Cross aí. Então é uma empresa muito boa de vestuário. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de ninguém. D1, BS Cross, Hércules, NoRest. Isso. São suplementação você tem? Suplementação, estou sem ninguém. Tô dando um tempo em relação a isso. É isso que eu ia te perguntar. Como é que você está fazendo agora? Porque manipulado é uma coisa que eu acho que você não quer mais, né? Não. Na verdade, até o início desse ano, eu não tinha... Eu tava com um trauma a ponto de não tava nem tomando os em pó mesmo. Tava sem nada. E aí,
agora que eu comecei a tomar a creatina de novo. Inclusive o Ramires, ele me presenteou agora com uma da Optimus que fala? Existe essa marca. Então, Existe. aí eles têm uma creatina que é testada lá fora do Drug Free. Então, eles têm o selo Drug Free. Legal. Que é o que a CrossFit recomenda. Se você precisa de alguma suplementação, procure. Esse selo garante que não tem uma contaminação dentro daquilo, esse selo né? garante que aquele suplemento foi testado em relação a substâncias que não estão naquele rótulo. Então, tudo que está ali é o que está no rótulo. E antes a gente não levava muito isso em consideração, né? Mas quando eu estava lá naquele processo todo que eu contei, a gente foi em lugares, tipo, nada a ver, supermercado. Aí tinha suplemento no supermercado. Aí eu preciso começar mais a anotar, vários suplementos de supermercado com o selo Drug Free, que é coisa que a gente não acha muito aqui, né? Certo. Eu nunca procurei por isso. E é por isso que até que a gente começa a unir as coisas, né? Por isso que até lá nos Estados Unidos, a gente contando para as pessoas o nosso caso e tal. Eles acharam estranho, né? As pessoas acham estranho. Tipo, mas como assim tá contaminada uma coisa? E como assim vocês manipulam? Vocês manipulam? Eu já vi empresa de manipulação e é feito tudo junto. É meio que tudo junto e por isso que aconteceu isso com você. E eles não entendem muito, porque não é cultura deles manipular, né? É cultura deles tomar um em pó lá mesmo. E é muito fácil você ter acesso aos suplementos com o Drug Free. Sim. Então eu comecei a ter muito mais cuidado. Hoje em dia eu estou tomando só o suplemento da Optimus lá, que é o Drug Free, que é a creatina. Então, de suplemento mesmo, só a creatina que eu estou tomando. Estou com alimentação com o Leopoldo, que inclusive eu procurei o Leopoldo depois do que aconteceu. Então, eu estou com menos de um ano com ele e, foi um cara que admiro muito o tanto que ele é profissional. E o jeito dele, né, de mexer com isso e tal. É outro cara que me entendeu também, acreditou em mim. Não, isso pode acontecer realmente. Vamos agir no alimento aqui para você ficar o melhor possível, recuperar o melhor possível para você não correr esse risco. Então, é uma das pessoas também que não virou as costas, que me ajudou bastante nesse início. Legal. E é isso, eu acho que é isso. Acho que não esqueci de ninguém. Se eu esquecer, então é isso, boas marcas que queiram agregar qualidade na vida do Pedrinho. Então é só mandar um direct aí no @ Pedro PB Martins. É isso, fala com ele, patrocina o menino aqui que ele merece. A gente está chegando no final agora, Pedrinho. Eu vou fazer algumas perguntas para a gente te conhecer um pouco mais. Manda. Tá bom? Vamos lá então. Pedrinho, um livro. Foi legal. Acabei de ler, postei no Stories ontem. Can't Hurt Me. Você não pode me ferir. Nada pode me ferir em português. Que é do David Goggins. É muito legal esse livro. Muito legal. É um cara falando a verdade, é um cara que você... Todos os livros que você lê, você pega um aprendizado e você vai mesclando tudo, né? Você não pode levar o pé da letra num livro. Sim. Ele fez a Semana Infernal dos SEALs 3 vezes. Então é um cara... Uma mentalidade diferenciada. Diferenciada e ele gosta da dor. Mas é legal que tudo que ele vai contando que ele fez, dos maiores desafios da vida dele, ele tira vários princípios que, cara, dá para você colocar no seu dia a dia. Inclusive, durante a leitura do livro, eu li esse livro nas últimas 2 semanas, eu comecei a tentar botar em prática e, mano, foi legal, foi bem legal. Então fica aí a dica, hein, galera? O livro, como é que chama? Can't Hurt Me, Nada Pode Me Ferir. Certo. Pedrinho, uma comida. Uma comida? A maior... Pode falar de tudo, né? Não é saudável, não. Não, ele não quer dar mau exemplo. Fala o que você quiser. Não, a que eu mais gosto é fricassê de frango. Fricassê de frango. Uma comida de domingo, fricassê de frango. Mas, como bom mineiro, é pão de queijo. É bom demais. O que te irrita? Hoje em dia, eu já passei por várias fases, né? Mas hoje em dia eu tenho me irritado muito, principalmente com esses acontecimentos e a mentalidade que eu tô hoje, é preguiça. Preguiça, pessoas que são negativas, pessoas que começam a falar muita coisa negativa no dia a dia, pessoas que tentam te puxar para trás. Sim. Então, pegando tudo, negatividade vindo de pessoas é uma coisa que me irrita e tem me deixado sem paciência. E eu sempre fui um cara que não falava muito. Sim. Hoje em dia eu tenho procurado falar mais, então essas pessoas eu tenho afastado bem e aquelas que estão próximas que eu não posso afastar, eu tenho falado mais sobre isso com elas. O seu melhor momento no esporte?
Copa Sul 2022. É isso. Pedrinho, o que é a vida? A vida é superação todos os dias. É isso. Meu amigo, muito obrigado por ter aceitado esse convite, por ter vindo aqui. Eu tenho certeza que você inspirou ainda mais as pessoas que estão nessa jornada de querer ser atleta ou, enfim, de acompanhar o esporte. Então, a gente fica muito grato e feliz por você ter aceitado. Você sempre foi um cara que sempre me respondeu. Desde o começo, eu falei, Pedro, vamos fazer. Aí não dava certo. Aí você fala, não tem problema, a gente remarca. E assim foi indo até que deu certo. Então, toca aqui. Muito obrigado. De verdade por ter vindo, viu? Agora deixa uma mensagem para a galera. Bom, primeiro, obrigado você pelo convite. Uma coisa que eu quero observar também nesse obrigado é, dentro desse processo todo, teve a clínica no seu box. É verdade, né? é então, verdade. dentro de tudo aquilo que eu estava passando, É em momentos verdade. tão difíceis aí, eu cheguei no seu box e eu fui recebido com aplausos. Foi a primeira vez que eu fui recebido num local onde, tipo, antes de eu falar oi, as pessoas estavam me aplaudindo. E eu quase chorei aquela hora, porque eu tava eu tava sensível na época, né? Então, foi um box que foi muito bom estar ali naquele dia. Então, eu agradeço Até hoje muito. a galera fala disso, sabia? É, né? Ela foi muito legal, vamos trazer o Pedro de novo. Aí já vou falar que eu vou te chamar de novo, hein? Então, eu topo. Então, eu lembro disso até hoje, porque tudo que aconteceu nesse processo eu lembro direitinho de tudo. Então, ter sido recebido daquela forma, num momento onde você está sendo cancelado por várias pessoas, então foi muito bom para mim. Então, obrigado pelo convite agora também. E, bom, como uma mensagem final, galera, vocês viram boa parte da minha história aí, uma história recente que a gente contou hoje, mas que me transformou e tenho certeza que vai me transformar daqui para frente numa nova pessoa. E o maior recado que eu tenho deixado para as pessoas é isso, cara, continue. Então, se tudo que você está fazendo, se tudo que é o seu sonho, a sua meta, dentro do seu trabalho ou dentro de um objetivo de vida, se você continuar, deixar na mão do Senhor, então vai acontecer. Então, a maioria das pessoas, elas param, né? A maioria das pessoas, elas param hoje e as coisas maravilhosas que iam acontecer seriam amanhã. Então, só continua, mantenha o foco, mantenha a fé que as coisas vão dar certo. Eu tenho um grande prazer de poder inspirar pessoas e receber esse feedback, então isso me dá muita felicidade e cada vez mais vontade de seguir em frente. Então, muito obrigado, um beijo para vocês. É isso, Pedrinho, muito obrigado e muito obrigado a você que acompanhou este episódio que foi sensacional. Siga a nossa página @resenha com magnésio no Instagram, o nosso canal no YouTube também. Lembrando que os nossos episódios estão disponíveis sempre no Spotify e no YouTube, ok? Muito obrigado, galera, e até a próxima. Valeu!